Buenos días, bom dia. Mi nombre es Andrea Bochac, soy actual vicepresidenta da Comissão Interamericana. Mi portugués no bom, entonces voy a hablar en español. Esta es la audiencia número 24, convocada en el marco del 192 periodo de sesiones. Es una audiencia convocada a solicitud de distintas organizaciones, entre ellas el Instituto de Juristas Negras, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, para conversar sobre la libertad de religión y creencias de los practicantes de religiones afro-brasileñas en Brasil. Quiero saludar muy especialmente a las organizaciones, a las representantes y representantes de las organizaciones aquí presentes, y saludar al ilustre Estado de Brasil. Agradecemos la participación en esta audiencia. Hay varios funcionarios, varios representantes. Les voy a pedir que cuando tomen la palabra se presenten, así no cometo ningún error. Es una audiencia que tiene interpretación simultánea, que finalmente funciona en portugués, español e inglés, de modo que el compromiso que tenemos que tener todos es hablar despacio para que todos podamos entendernos y las intérpretes puedan hacer su trabajo. También es una audiencia que pretende ser inclusiva, de modo que les pedimos que cuando hablen, tomen el uso de la palabra, se identifiquen con nombre, con institución, para que quienes tienen discapacidad visual puedan saber quién está haciendo uso de la palabra. Y del mismo modo tenemos interpretación escrita, tenemos subtítulos que pueden habilitarse si alguien lo requiere con el tamaño que requieran. Es una audiencia muy importante que se convoca en el marco de un contexto regional y mundial muy complicado para la agenda de derechos humanos, de modo que las audiencias públicas que la Comisión está convocando son una oportunidad para reforzar el compromiso de la Comisión Interamericana para seguir trabajando por la vigencia irrestricta e igualitaria de derechos humanos. En particular, reforzamos nuestro compromiso en contra de la discriminación y a favor de la igualdad de todos y todas. La audiencia tiene un tiempo de 1 hora y media que vamos a organizar de la siguiente manera. Primero tiene 20 minutos las organizaciones de la sociedad civil, luego tendrá 20 minutos el Estado. Veo, y omití mencionar al representante regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, señor Jan Jarab, quien tendrá 7 minutos. Gracias, doctor Jarab, por su participación. Es muy importante la articulación de la Comisión Interamericana con los órganos de Naciones Unidas. Y luego de los 7 minutos de Naciones Unidas, tendrá la Comisión Interamericana una oportunidad para hacer preguntas y reflexiones para que luego sean respondidas por las organizaciones y por el Estado. Hay un cronómetro en la pantalla, no sé por qué dice 6, debería decir 20, para dar ya inicio. lo vamos a corregir. Perfecto, muchas gracias a la sociedad civil. Pueden seguir el cronómetro de la pantalla para organizar su tiempo. ¿Se entendió? ¿Se entiende bien? ¿La interpretación funciona bien? Funciona, entienden. Perfecto. Entonces tiene 20 minutos las organizaciones de la sociedad civil. Bom dia, eu sou Eliane Pereira, diretora administrativa do Instituto Juristas Negras, uma mulher negra, de fios dourados, colar dourado para a identificação de todos. E brevemente gostaria de cumprimentar todos os membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agradecendo pelo espaço de escuta e interlocução e, sobretudo, agradecendo a Roberta Clark, Glória Mess, Andréa Prochak pela oportunidade de estarmos aqui. Outorgando também nessa sessão, nomeando cada integrante presente, e, sobretudo, essa interlocução com a sociedade civil, os representantes do Estado brasileiro, as organizações proponentes e todas as pessoas que acompanham esta audiência temática. Criado em 2020, o Instituto Juristas Negras é uma associação sem fins lucrativos, formado por mulheres negras,
que atuam nas mais diversas funções do sistema de justiça brasileiro, com escopo de enfrentamento ao racismo, ao sexismo e todas as formas de opressão, a partir da produção, disseminação e articulação de saberes jurídicos afrodiaspóricos e, sobretudo, pluriversais. Nós teremos, inicialmente, a fala da especialista Lívia Santana Vaz, promotora de justiça, titular da Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, do Ministério Público do Estado da Bahia, doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, especialista em estudos afro-latino-americanos e caribenhos do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Na sequência, ouviremos a Ilaorixá Jaciara Ribeiro, sua bênção, Iá, liderança religiosa de matriz africana que tem dedicado a sua vida à luta contra o racismo religioso na Bahia e no Brasil. E com a palavra, iremos, nesse momento, trazendo questões que falam, da colonialidade da fé, que permeia e alicerça o racismo religioso no Brasil, doutora Lívia Santana Vaz. Muito bom dia a todas as pessoas. Eu sou Lívia Santana Vaz, uma mulher negra de matriz africana, falando de Salvador, da Bahia. Eu quero inicialmente cumprimentar todas as integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as representações do Estado brasileiro e também das organizações da sociedade civil nesse ato, nessa audiência pública tão importante. Bem, o fenômeno que tem sido denominado de intolerância religiosa manifesta-se a partir de importantes vieses raciais, o que possibilita a sua distinção em relação ao chamado racismo religioso. Recorrendo a fatos históricos, pesquisas de leis e casos jurídicos, é possível compreender por que, no Brasil, a intolerância religiosa que atinge as religiões de matriz africana ou afro-brasileiras é, na verdade, uma das diversas dimensões do próprio racismo. A discriminação fundada na crença religiosa guarda intrínseca relação com o ideal europeu autocentrado de religiosidade cristã, que resulta numa subjugação e deslegitimação das manifestações de fé, que destoam desse paradigma. A suposta diferença interpovos, que fundamentou a formação de relações raciais hierarquizadas, de acordo com a classificação das pessoas em raças superiores e inferiores, encontra na rejeição de crenças e práticas religiosas não cristãs uma variação do fenômeno do racismo. No caso do Brasil, pesquisas oficiais, inclusive, demonstram que a intolerância religiosa afeta com maior intensidade as religiões afro-brasileiras, justamente por conta da origem negra de suas práticas religiosas, configurando-se como uma manifestação do próprio racismo à brasileira. Sob essa perspectiva, constata-se que, direcionado a religiões tradicionalmente ligadas a grupos raciais hierarquizados, esse tipo de preconceito constitui racismo religioso extremamente marcado por manifestações de ódio. Ao longo da história do Brasil, as religiões afro-brasileiras foram submetidas não apenas à marginalização social, mas também à repressão do Estado por meio do seu aparato jurídico, político e policial. A criminalização das religiões de matriz africana tem início com as ordenações do Reino de Portugal. As ordenações filipinas, em seu livro V, criminalizava a heresia com penas corporais e a feitiçaria com a pena de morte. A forma como se desenvolveram as religiões de matriz africana no Brasil, em ambiente doméstico e a partir em torno da comunidade de santo, com minucioso legado ritualístico de matriz africana, é associado aos orixás como santos católicos. Muitas vezes se trata, na verdade, de estratégia de sobrevivência diante das restrições impostas pela ordem jurídica. A Constituição de 1824, a primeira brasileira, ela define a religião católica apostólica romana como a oficial do Império, garantindo liberdade de culto a outras religiões, desde que exercido em ambiente doméstico e sem ostentação de templo. Daí a criminalização da celebração pública de outras religiões no Código Criminal de 1830. Nós temos ainda no Brasil um decreto de 1832 que obrigava todas as pessoas escravizadas a se converterem à religião católica. Nem mesmo com a laicidade do Estado na Constituição Republicana de 1891, tivemos como assegurar igual liberdade de crença e de culto às religiões afro-brasileiras.
essas religiões seguem sendo perseguidas pelos entes públicos e privados numa guerra santa, que de santa, na verdade, não tem nada. Mesmo na segunda metade do século XX, um passado muito mais recente, a repressão a essas religiões continuou sendo perpetrada pela ordem jurídica. Na Paraíba, uma lei determinava que lideranças religiosas de matriz africana se submetessem a exame de sanidade mental, com emissão de laudo psiquiátrico. Na Bahia, em 1972, se impunha o cadastramento dos terreiros nas delegacias de jogos e costumes, a verdadeira criminalização de uma religião, do segmento religioso, mesmo em plena liberdade religiosa constitucionalmente garantida. Nesse período era habitual a repressão policial aos terreiros com apreensão de objetos religiosos. Aliás, é preciso lembrar que as religiões afro-brasileiras foram as únicas que tiveram seus objetos sagrados sistematicamente apreendidos ao longo da história e expostos em museus da Polícia Civil no nosso país, situação que ainda ocorre em alguns estados. Esse histórico de discriminação se centra nessa inferiorização dos povos negros escravizados e se reflete até os dias de hoje com restrições a direitos fundamentais dos adeptos de religiões de matriz africana. Essa realidade pode ser constatada na cotidiana recusa de atendimento em unidades de saúde, no constrangimento no transporte público, em que o proselitismo religioso tem sido veículo de discurso de ódio, e até mesmo na restrição de acesso a órgãos públicos com indumentárias próprias de sua religiosidade. Também a ausência ou restrição de acesso a determinados benefícios legais são evidentes quando se trata de religiões de matriz africana, a exemplo do acesso à imunidade tributária no nosso país. Além das formas de violência que se manifestam materialmente, a intolerância contra religiões afro-brasileiras também se expressa a partir da suposta proteção de outros bens. Revela-se, por exemplo, sob o discurso da poluição sonora supostamente provocada por atabaques, instrumentos sagrados para os afro-religiosos. Esse mesmo patrulhamento não tem sido feito em relação aos sons mecânicos de templos evangélicos e aos sinos das igrejas, por exemplo. Também não são raros, embora pouco noticiados, os casos de mães que perdem a guarda de seus filhos em decorrência da reprodução de racismo religioso e institucional no sistema de justiça. Dados estatísticos demonstram também que esses segmentos têm uma imposição de séria segregação. Nós temos no Brasil feriados religiosos sempre comemorativos de datas relevantes para o segmento cristão, jamais para o segmento de matriz africana. Os terreiros de candomblé, mesmo aqueles tombados, sequer possuem planos de proteção e salvaguarda e têm seus territórios invadidos pela especulação imobiliária e por atos de racismo religioso. Ademais, não é despiciando recordar que, no atual contexto brasileiro, os segmentos religiosos cristãos ocupam de maneira dominante espaços privilegiados de rádio e TV. Não há dúvidas de que a liberdade religiosa envolve distintas dimensões, inclusive o direito de comunicação da crença religiosa. No entanto, precisamos distinguir proselitismo religioso de discurso de ódio. Como dito, essa guerra santa, que de santa não tem nada, impõe risco de vida a lideranças religiosas de matriz africana. Seus espaços sagrados são invadidos e criminalizados. Seus rituais e patrimônio ancestral são demonizados, apagados e apropriados por outros segmentos religiosos que criam excrescências como o bolinho de Jesus, para se referir ao acarajé, uma comida sagrada para os afro-religiosos, e capoeira gospel. É preciso afirmar, sobretudo, sob a égide da laicidade do Estado, que Deus não está à venda. Deus não tem religião. É preciso reconhecer que, muito mais do que segmentos religiosos, as religiões de matriz africana significaram o resgate do sentido de família para pessoas negras escravizadas e seus descendentes. Não é à toa que se diz mãe de santo, pai de santo, filho, filha, irmão, irmã de santo. Além disso, é preciso reconhecer que os povos de terreiros, seus rituais, modos de vida, sua herança ancestral são um legado da diáspora africana, são um valioso patrimônio histórico e cultural do nosso país e, como tal, deve ser reconhecido e protegido. O sistema colonial escravocrata se utilizou de estratégias cruéis
para subjugar pessoas negras, separou famílias, mudou nossos nomes africanos, nos converteu, demonizou nossas práticas religiosas e criminalizou nossa cultura. Tudo para romper nossos laços com nossa ancestralidade e minar nossa dignidade. Mas, como eu costumo dizer, de fato, é muito mais fácil arrancar uma árvore do solo quando suas raízes foram cortadas. Mas baobás têm raízes muito profundas. Axé, muito obrigada, e passo a palavra agora para a Ialorixá Jaciara Ribeiro, sua bênção, mãe. Oxum abençoe, doutora Lívia Vaz, quero saudar com muito carinho e amor a sua fala potente, saudar todas as pessoas aqui nesse espaço, né? E em especial as juristas negras, né? Dizer que ser mulher negra e de candomblé não é muito fácil, mas queria só trazer, eu sei que minutos que eu vou ter aqui, mas um caso emblemático que é a morte da minha mãe biológica, mãe Gilda, né? Que morreu por conta desse racismo religioso, né? Mãe Gilda, em 2000, teve o seu terreiro invadido, aqui o Abaçá de Ogum. Eu sou Ialorixá Jaciara Ribeiro, assumi a casa, sou uma mulher negra de candomblé e ativista da luta contra a intolerância religiosa. São 25 anos da morte de Mãe Gilda e 25 anos que a gente tem acompanhado o crescimento, né, desse fenômeno que é o racismo religioso. Mãe Gilda teve a sua casa invadida por um homem e uma mulher fundamentalista que bateram com a Bíblia na cabeça dela, querendo exorcizá-la. Mas, em seguida, ela ainda viva, né, com 64 anos, uma mulher negra, teve a sua imagem maculada pelo jornal Folha Universal da Igreja Universal Reino de Deus. Eles pegaram uma foto de Mãe Gilda, que ela tinha saído numa matéria da revista Veja, e colocaram no jornal uma taxa preta na foto dela, escrito: macumbeiros, charlatões lesam o bolso e a vida de cliente. Minha mãe, não aguentando ver a sua imagem maculada dessa forma, ela saiu do terreiro e voltou dentro de um caixão, né? Mãe Gilda teve um infarto fulminante e morreu. E a morte de Mãe Gilda levantou muitas pessoas para nos representar, assim como movimentos negros, assim como outros terreiros de candomblé, que não sabia que estava sofrendo esse racismo religioso, esse ódio religioso, esse terrorismo religioso. São muitas palavras, mas o que a gente tem percebido é que tem matado, tem enfraquecido, tem deixado a nossa comunidade doente. E queria dizer também que a morte de Mãe Gilda, né, resultou no dia 21 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, uma data importante, porque a gente não quer celebrar como o Dia da Intolerância Religiosa, mas como um dia de reflexão da imagem de uma mulher negra que tomba, né, que morre por conta desse fundamentalismo. Eu queria também trazer não só a história de Mãe Gilda, que eles, durante 10 anos, negaram a indenização. Eles venderam 1.372.000 jornais com a imagem de Mãe Gilda e, devido à imagem dela ter sido maculada, eles foram condenados a pagar 1.372.000 e eles negaram que não ia enriquecer as filhas e os filhos da Ialorixá. Então, eu quero deixar muito claro que nenhum dinheiro traria de volta a figura matriarcal de Mãe Gilda nesse espaço. E hoje, como filha biológica, há 25 anos, eu tenho sofrido perseguição, porque ir à frente de uma luta dessa, não só a história de Mãe Gilda, mas a história de todos os terreiros do estado da Bahia e do Brasil, né? A gente também tem percebido que o racismo religioso não está só nas nossas roupas, quando a gente entra no coletivo, quando a gente vai procurar o hospital, se a enfermeira ou o médico for evangélico, eles querem nos exorcizar. Então, a doutora Lívia Vaz traz com muita expertise e traz algo muito importante, que é essa forma silenciosa, né? As pessoas querem mudar o nome, mas é racismo religioso que tem
danificado as nossas comunidades, tem matado pessoas, né? Não só Mãe Gilda, mas mulheres. O candomblé é uma religião matriarcal. Então é muito fácil instalar uma igreja do lado de um terreiro e começar a botar uma música evangélica, gospel do lado, invadir nossos terreiros. A gente também tem vivido hoje, o Abaçá de Ogum é perto da Lagoa do Abaeté, uma grande guerra que são os fundamentalistas, que eles invadiram a Lagoa do Abaeté, que é um espaço que é a extensão das nossas casas, né? O candomblé faz a nossa oferenda na força da natureza, nos rios, nas matas, sem fazer impacto ambiental, e eles invadiram as dunas e quiseram mudar o nome para Monte Santo Deus Proverá e construiu um espaço para orar. Eu não entendo como uma igreja que capta tanto dinheiro, tanto dízimo, ainda precisa sair da igreja e invadir um espaço da APA, um espaço que é proteção ambiental, e a gente de terreiro está sendo proibida até de caminhar nesse espaço. Quando a gente faz uma oferenda na lagoa, eles vão lá, chuta. Quando a gente vai tirar uma folha na mata, eles vão lá e tocam fogo na árvore. Então, é muito preocupante. Eu acho que um espaço desse é para a gente repensar realmente o mecanismo de mudança, que não é mimimi, que eu acho que o racismo religioso ele tem trazido muita dificuldade. Eu acredito que o Estado da Bahia tem avançado muito, né, com o Ministério Público, com a Secretaria de Reparação, com o Centro de Referência de Combate ao Racismo e agora a primeira delegacia contra crime de racismo e de intolerância religiosa dentro do Estado da Bahia. Mas eu acho que ainda é muito pouco. Acho que a gente precisa ter realmente políticas públicas que coíba, que realmente acabe com essa forma tão perversa de nos atacar. A gente tem vivido momentos muito difíceis no estado da Bahia, onde temos espaços, assim como a Lagoa do Abaeté, assim como a Pedra de Xangô, que eles pegaram toneladas de sal e jogaram sal nessa pedra. Então, assim, a gente não descansa um minuto, só buscando denúncias, a gente não avança. E aí, hoje eu também traria o meu corpo, né, enquanto a mulher negra de candomblé e filha de Mãe Gilda, que sou atacada a todo momento. Aí eu me afasto um pouco, né, da comunidade de Itapuã, vou para o Quilombo, Caipora, aonde, estando lá, a Mãe Bernadette é assassinada. Então, é um fenômeno que a minha presença, a minha figura em certos espaços faz com que excite esse ódio, né, essa forma tão perversa de querer nos matar. Então, eu acredito que um espaço como esse é a gente sair daqui não só com um dossiê técnico do que a gente pode fazer, mas pensar algo diferenciado para um futuro, né, onde a gente possa viver com a diversidade, onde a gente possa ter a liberdade de viver. Eu estava aqui lembrando que a gente teve que ir a Brasília, né, no Ministério Público, no âmbito federal, para pedir a autorização para comer, porque nossas oferendas, elas são feitas com animais, mas a gente não fica matando criancinha, a gente não bebe sangue, como essas pessoas falam. Existe uma fala muito perversa, algo que nos apaga o que é nosso, né? Assim como o doutor Olívia Vaz traz o acará de Oiá, que se torna bolinho de Jesus, e eles também maculam o que é nosso, né? Ele demoniza tudo que é nosso, mas eles assumem para ele como algo de Deus. Então, eu acho que essa guerra santa, ela tem trazido apagação, ela tem trazido memórias esquecidas, porque as crianças, quando vão para a escola, se a professora ou a escola tem uma orientação de outra religião, eles querem exorcizar nossas crianças. Então, imagine para a gente, de terreiro de candomblé, que fomos arrancados de África de forma subhumana, tendo que ocultar o nosso nome, enterrar os nossos orixás, depois de 500 anos, depois da laicidade do Estado, a gente ainda tem que pedir permissão para fazer uma oferenda nos nossos espaços sagrados. Então, eu rogo ao Olorum, né, que é Deus, a Urumilaifá, a Oxóssi pelo dia de hoje, que ele tenha uma flecha certeira nos nossos oris, que a gente possa seguir firme, com amor e respeito e ética. Muito obrigada. Muito obrigada, mãe. Eu sou Lília Azevedo, faço parte também do Instituto Juristas Negras. Acredito que nosso tempo nesse bloco finalizou, mas em respeito a esse depoimento lindíssimo dessa liderança. Señora Livia, le pediría un minuto para finalizar y después extendemos el tiempo del Estado. Pronto, eu vou deixar para, no próximo bloco, né, nos comentários,
trazer as recomendações do Instituto e, para não atrasar a audiência, aí a gente segue em frente. Muchas gracias, después van a tener más tiempo. Muchas gracias por la comprensión. Quiero mencionar un error muy grave. Estoy acompañada en la delegación de la Comisión Interamericana por la comisionada Roberta Clark, que es la relatora de país, y por la comisionada Gloria Demis, que es la relatora de derechos de personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, lo que demuestra una sólida delegación también de la Comisión Interamericana para esta audiencia. Le quiero pasar la palabra al ilustre Estado. Veo que hay representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Pedro de Silveira Montenegro, muchas gracias por la participación. También veo representantes del Ministerio de Derechos Humanos y de Ciudadanía, de la Procuraduría General de la Unión, del Ministerio de Igualdad Racial. Agradecemos mucho esta importante delegación del Estado de Brasil y les cedo sus 20 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. O Estado brasileiro agradece à Comissão e às organizações da sociedade civil aqui representadas pela realização desta audiência e reconhece a seriedade e gravidade das questões aqui trazidas. Nesta apresentação inicial, será possível mencionar algumas das medidas e políticas que vêm sendo implementadas sobre o assunto. Sabemos que temos de fortalecer essas medidas e políticas, mas desde já recordamos que o Brasil é signatário de várias convenções internacionais e tem sólida legislação interna que busca combater a intolerância religiosa e garantir a liberdade de religião e crença dos praticantes de religiões afro-brasileiras no Brasil. Entre aquelas convenções, destaca-se a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que foi internalizada no Brasil com status de emenda constitucional. A delegação do Estado brasileiro está aqui representada pelos Ministérios das Relações Exteriores, Direitos Humanos e da Cidadania, da Igualdade Racial, da Justiça e Segurança Pública, pela Advocacia Geral da União e por representantes do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Eu passo a palavra ao representante do Ministério da Igualdade Racial, Luzia Borges, diretora de Políticas para Povos e Comunidades de Matriz Africana dos Terreiros. Consigo ligar o microfone. Bom dia, me ouvem? Bom dia, saudações ancestrais a todo o povo de terreiro aqui presente. Agradeço por esta oportunidade que me permite destacar que as comunidades de terreiro de matriz africana têm sido alvo principal do que chamamos aqui no Ministério da Igualdade Racial de racismo religioso, que se manifesta, como vimos aqui, de diferentes formas no Brasil. No âmbito do grupo de trabalho interministerial de enfrentamento do racismo religioso, criado em 2023, desenvolvemos o projeto Abre Caminho pelo Brasil, que ouviu povos de terreiro de todo o país e mais de 700 lideranças. Nesse projeto foram debatidos o estágio e os efeitos do racismo religioso na atualidade e foram identificadas prioridades para a superação desta violência. Deste trabalho emergiu o recentíssimo decreto 12.278, de 29 de novembro de 2024, que instituiu a Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e de Matriz Africana. Esse decreto presidencial é a expressão do compromisso do governo federal em garantir direitos fundamentais para os povos e comunidades que têm sofrido perseguição, ameaça, invasões, bem como violações ao livre exercício da sua cultura ancestral e de seus valores. A política nacional instaurada pelo decreto 12.278 de 2024 enfrenta esses desafios e visa reconhecer, valorizar e proteger os saberes e fazeres destas comunidades e de seus territórios, resguardar o patrimônio material e imaterial, combater o racismo e promover ações de promoção da igualdade e respeito à diversidade, fortalecer tradições que enriquecem e fortalecem a identidade brasileira,
e ampliar o acesso aos serviços públicos que muitas vezes são negados ou negligenciados a estes povos. O decreto ele tem um plano de ação que está instituído em 3 eixos. O primeiro eixo, que é de direitos socioculturais e cidadania, prevê ampliação e efetivação de direitos civis e sociais para as comunidades e seus territórios. No eixo 2, de enfrentamento do racismo religioso, pretende-se estimular a criação de novos protocolos de segurança e de acolhimento às vítimas através da institucionalização de práticas antirracistas. E no eixo 3, de fortalecimento territorial e inclusão produtiva, objetiva-se implantar ações para a geração de renda e empregabilidade para as comunidades. Para tanto, o MI conseguiu reunir outros 11 ministérios e um montante de 115 milhões de reais em ações e iniciativas a serem implementadas nos próximos 2 anos em torno daqueles eixos e objetivos. Estão incluídas no plano de ação tombamento de espaços sagrados, ações de restauro e conservação de terreiros tombados, fortalecimento de política patrimonial para a cultura material e imaterial destas comunidades, educação museal, avanço no ensino e pesquisa sobre o nosso patrimônio cultural tradicional, promovendo cada vez mais intercâmbio e difusão de saberes, formação de agente de segurança pública, inclusão do tema de racismo religioso nas diretrizes nacionais de formação da segurança pública, elaboração de guia de orientação de como denunciar o racismo religioso, a atualização dos protocolos de orientação das ouvidorias federais, estaduais e municipais. Esperamos que a adesão de todos os estados e municípios, compreendendo que não há mais espaço na atualidade para omissão nem tergiversão na questão racial. Nós queremos deixar como legado para as nossas crianças um país que reconhece o direito de todas e de todos de existir plenamente em comunhão com sua tradição, com suas tradições e sua cultura. Esses são os compromissos do MI para os próximos anos no combate ao racismo religioso. Bom dia a todos e todas, eu sou Karen Luiz Villanova Batista de Souza, sou juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, estou aqui vestindo uma camisa vermelha, os cabelos trançados e presos na nuca, uso brincos também dourados e vermelhos e vou falar trazendo as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça. Entre essas iniciativas para combater a intolerância religiosa, destaca-se a Resolução 440 de 2022, que institui a Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa e Combate à Intolerância no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro, inspirada em parâmetros internacionais de direitos humanos, que prevê medidas administrativas, como a coleta de dados processuais sobre discriminação religiosa e qualificação funcional de magistrados e servidores por meio de ações de formação continuada. O monitoramento de dados é feito por meio de 2 principais painéis: o DataJude, a partir da criação de 2 assuntos específicos nas tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário, para cadastrar casos envolvendo crimes de intolerância religiosa, e o painel Business Intelligence sobre justiça racial, criado com apoio do Departamento de Pesquisas Judiciárias e do Programa Justiça Plural, CNJ-PNUD. No tocante à capacitação, a INFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ofereceu um curso com 40 vagas para magistrados em 2023, voltado ao embasamento teórico e prático sobre liberdade e pluralidade religiosa de crença. Em 2024, 2 medidas se destacam.
o protocolo de julgamento com perspectiva racial, que está previsto na Resolução 598 de 2024, que orienta magistrados e magistradas sobre como prevenir a reprodução do racismo em suas distintas dimensões, considerando suas interseccionalidades com questões de gênero, classe, sexualidade, idade, deficiência, origem e orientação religiosa. E 2, a Resolução 599 de 2024, que institui a política judiciária de atenção às comunidades quilombolas, prevendo, entre outras ações concretas para garantir o livre exercício religioso nessas comunidades, inclusive pelas crianças. Essas normas são inseridas em um contexto mais amplo de medidas fomentadas pelo Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, que reúne programas e projetos de enfrentamento ao racismo em todo o judiciário e teve adesão voluntária de 100% dos tribunais, e pelo Fórum Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial, coordenado pelo conselheiro João Paulo Choquer, composto por 11 entidades da sociedade civil e representantes de distintos órgãos públicos. Por fim, o Conselho Nacional de Justiça acompanha casos emblemáticos de denúncia de violência ou intolerância religiosa, especialmente com vistas a promover a celeridade processual e a proteção das vítimas. Citam-se os casos da responsabilidade criminal pela morte da líder religiosa quilombola Maria Bernadette Pacífico e seu filho Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, o Binho do Quilombo, no âmbito do Observatório de Causas de Grande Repercussão, o CGR, em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público, e no FONAER, a ação civil pública envolvendo a proteção do Ilê Axé Yanaçô Cá, terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, tombado pelo Patrimônio Histórico Cultural localizado em Salvador, Bahia. Eu passo agora a palavra à representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Luciana Pérez. Obrigada. Obrigada, Karen. Eu sou uma mulher branca de cabelos longos, jogados para trás, um óculos bordô e uma blusa roxa. As políticas acima mencionadas têm sido implementadas e ganhado força também com registro crescente dos casos de intolerância religiosa no país. Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2025 já foram registradas 149 denúncias e 185 violações da liberdade de crença, 78 denúncias e 87 violações da liberdade de culto e 59 denúncias e 72 violações da liberdade de não crer. Para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o conceito de liberdade de expressão vem sendo indevidamente instrumentalizado por grupos radicais que se expressam contra outras crenças e comunidades, especialmente nas mídias sociais, em contexto de pouca regulamentação jurídica do uso destas plataformas. O discurso de ódio e a desinformação, especialmente no ambiente digital, tem sido usado como estratégias para a desumanização de grupos vulneráveis e gerado graves violações de direitos humanos. É necessário nos comprometer com a integridade da informação e a responsabilização das plataformas. Sobre o tema, destaco o relatório de recomendações para o enfrentamento do discurso de ódio e ao extremismo no Brasil, fruto do trabalho coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que em 2023 criou um grupo de trabalho com representantes governamentais, da sociedade civil e especialistas, para a apresentação de estratégias e combate ao discurso de ódio e ao extremismo, e para a proposição de políticas públicas em direitos humanos. Dentre as diversas recomendações, destaco a priorização da educação em direitos humanos como ferramenta para combater o discurso de ódio e promover o uso responsável da liberdade de expressão no ambiente digital. Nesse sentido, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançará, ainda no primeiro semestre de 2025, o curso Enfrentamento e Prevenção ao Discurso de Ódio e ao Extremismo,
de forma virtual, gratuita e com vagas ilimitadas, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, no âmbito do Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos. Assim, embora tenha havido avanços normativos nas ações de órgãos do Estado para combater o discurso de ódio e a intolerância religiosa, ainda há muito por fazer. Devolvo a palavra ao representante do Ministério das Relações Exteriores. Obrigado. Ao concluir, então, esta apresentação inicial, eu destaco que o Estado brasileiro tem vários outros órgãos e várias outras políticas com importante incidência nessa matéria. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por exemplo, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, aprovou, em abril de 2024, resolução com importantes normas relativas à liberdade de religião e crença no sistema penitenciário. A resolução veda a suspensão do ingresso de representantes religiosos por motivos vinculados à expressão de sua religião, asseverando que tal discriminação estará sujeita à responsabilização, no que tange às religiões de matrizes africanas, aos crimes previstos na Lei 7.716, de 1989, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça e cor. O Ministério Público, também representado na delegação brasileira, trata do tema em várias estruturas. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por exemplo, mantém um grupo de trabalho de procuradores da República dedicado à defesa da liberdade de consciência, crença e expressão, com foco no combate à intolerância e ao racismo religioso. Já o Ministério Público do Trabalho conta com a Coordenadoria Nacional da Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, que é responsável pela definição de estratégias de atuação institucional para o enfrentamento da discriminação e a promoção da inclusão de grupos vulneráveis no trabalho. Conta também com um grupo de trabalho relativo a povos originários, comunidades tradicionais e periféricas para a promoção do respeito e enfrentamento à discriminação a religiões de matriz africana. No mesmo sentido, o Conselho Nacional do Ministério Público tem recomendação desde 2016 sobre a criação de órgãos especializados na promoção da igualdade étnico-racial. Com isso, concluímos essa apresentação inicial. Caso queiram, a Delegação do Estado Brasileiro está à disposição para aprofundar essas e outras questões nessa audiência. Muito obrigado. Muchas gracias al representante, a los representantes del Ilustre Estado de Brasil. Le voy a pasar entonces la palabra al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Jean Jará. Bom dia a todos e todas. Saúdo as integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os representantes do Estado brasileiro e da sociedade civil. Sou representante regional da ONU Direitos Humanos, um homem branco com barba gris. O racismo no Brasil é estrutural e sistêmico, e uma das suas manifestações visíveis consiste na intolerância religiosa, ou racismo religioso, com base em séculos de história da intolerância e persecução racial. Nosso escritório tem acompanhado com preocupação, junto a organizações da sociedade civil, a discriminação e os ataques que, especificamente, praticantes de religiões de matriz africana têm sofrido no país. Essa discriminação, estes ataques, não são restritos a uma região do país. Tais violações se expressam desde um racismo cotidiano que fomenta restrições ao uso de roupas tradicionais em locais de trabalho, bullying em escolas contra crianças que praticam seus ritos e religiões de matriz africana, até ameaças ou ataques de grupos neopentecostais contra eventos públicos organizados por praticantes de religiões de matriz africana e afro-brasileiras,
e o avanço de presença de grupos violentos disseminando discurso de ódio e perpetrando crimes de ódio contra essa população, destruição de bens e lugares sagrados. É muito preocupante o crescimento de ataques contra terreiros, locais religiosos e sagrados, alguns deles supostamente perpetrados por atores do Estado, bem como por pessoas envolvidas no tráfico de drogas, sobretudo em comunidades periféricas. Não se pode dissociar o racismo sistêmico em relação às religiões de matriz africana dos atos de misoginia, já que na maioria das vezes os terreiros são liderados por mulheres. Esta situação se agrava quanto o pertencimento a religiões de matriz africana ou afro-brasileiras estão sendo usado como justificativa contra mulheres para a perda da custódia das suas filhas e filhos. E também temos que mencionar os ataques violentos como o assassinato da Maia Bernadette, caso onde esse escritório ha dado seguimento. Em 2022, o Comitê da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial fez recomendações específicas ao Estado brasileiro no contexto da persecução aos praticantes das religiões afro-brasileiras. O Comitê recomendou, dentre outros pontos, responsabilizar integralmente todos os perpetradores da intolerância religiosa, incluindo agentes privados e estatais, pelas violações dos direitos humanos das pessoas que praticam religiões afro-brasileiras e fornecer soluções eficazes às vítimas, incluindo indenização, reconstrução de locais religiosos destruídos ou assistência psicossocial. Igualmente, em 2023, o Comitê dos Direitos Humanos da ONU, o comitê que monitora os compromissos junto ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, também expressou preocupação com os crescentes ataques contra lideranças religiosas indígenas e afrodescendentes, incêndios de templos e lugares sagrados. Recomendou-se ao Estado brasileiro fortalecer suas ações para combater qualquer ato de violência e discurso de ódio contra a liberdade de consciência e a crença religiosa, que afete especialmente as minorias religiosas, e intensificar os esforços para garantir que tais crimes sejam investigados, os autores processados e, se condenados, punidos, e que as vítimas sejam indenizadas. Em 2024, a relatora especial sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata esteve na missão ao Brasil e pode constatar o crescente número de ataques contra os terreiros e suas lideranças, na maioria mulheres. Declarou, ao final da visita, que o racismo sistêmico, a opressão e a violência no Brasil se cruzam com a intolerância religiosa contra aquelas e aqueles que praticam religiões de matriz africana e afro-brasileira. Consideramos importante que o governo, tanto no nível federal quanto no estadual, já tenha reconhecido em momentos anteriores a crescente questão do racismo no âmbito religioso. Mas, através dos anos, o Estado não tem conseguido implementar políticas públicas efetivas que assegurem o pleno exercício da liberdade religiosa para as pessoas praticantes de religiões de matriz africana ou afro-brasileira. Ademais, o sistema da justiça pouco tem respondido com investigações céleres, efetivas e com a responsabilização dos perpetradores de ataques motivados por intolerância. Por isso, o recente lançamento da Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro e de Matriz Africana é um passo importante, assim como os esforços do Poder Judiciário. O escritório reafirma a necessidade de que medidas concretas sejam tomadas para garantir a implementação ativa das recomendações internacionais e da legislação federal e estadual de respeito às religiões de matriz africana e afro-brasileiras. O Estado brasileiro deve garantir o pleno exercício da liberdade religiosa por adeptos de religião de matriz africana
e afro-brasileiras, a partir de políticas públicas que promovam o respeito às práticas religiosas e que busquem desmistificar os estereótipos negativos sobre estas religiões. Poderá e deverá, deste modo, avançar em um processo de reconhecimento e não repetição das violações baseadas no racismo estrutural e sistêmico ainda vigente e que tanto afeta as religiões de matriz africana. Finalmente, o Brasil, como um dos impulsionadores da segunda década internacional de afrodescendentes, e havendo assumido voluntariamente a criação de um novo objetivo de desenvolvimento sustentável, de igualdade étnico-racial, que tem por uma das suas metas eliminar as formas de violência contra povos indígenas e afrodescendentes, pode aproveitar essa oportunidade para aprofundar seus compromissos com foco na proteção de praticantes de religiões de matriz africana. Para concluir, agradeço a oportunidade. Quero expressar o mais profundo respeito do nosso escritório às praticantes de religiões de matriz africana e reiterar o apoio do Alto Comissariado ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira e, sobretudo, às populações afrodescendentes que sofrem uma discriminação, entre outros, no âmbito religioso. Coloco o nosso escritório à disposição. Obrigado pela atenção. Muchas gracias, muy obrigada. Muchísimas gracias a las organizaciones, al Ilustre Estado de Brasil y al Alto Comisionado de Naciones Unidas por estos aportes. Voy a pasarle ahora la palabra a la relatora de país, la comisionada Roberta Clark. Good morning, everyone. I want to thank the representatives of civil society as well as the state who have provided us with information. And as I start, if you'll allow me to extend some solidarity to Senora Ribeiro. We hear your pain, we hear your outrage on the loss of Mother Julda, and the events that surround her death. So we extend our solidarity with that. And with you and with your community. It is as representative of the High Commission said, and everyone has said, all of you who have spoken have said that racism is systemic and is endemic. But I think we can never forget, and we must always remind ourselves that this region of ours, all the ways from the top of the Americas to the bottom and to the right, the Caribbean, is founded on extreme violence against indigenous peoples and the enslavement of Africans for profit accumulation. So the racism that has been developed and has endured has justified that extreme violence, which went on not for a few decades, went on for centuries. So the racism is hard-baked, embedded in the hearts and minds of the majorities. And so to get to eliminate racism, and of course the religious intolerance and religious discrimination is, as you've said, a manifestation of that foundational racism. The work has to be not only in laws and policies, well-resourced and implemented, but also in a lot of cultural change, massive cultural change across our region. And of course, we're talking about Brazil. I just want to reflect that this is not the first hearing that we've had on religious intolerance against Afro-descendants in Brazil. The Commission has had several opportunities to speak to that in its report on the economic, social, and cultural rights of people of African descent. We spoke about it as a thematic report, and we spoke to the intersection between race and religion, and how that intersection heightened the experience of discrimination. And then we've had public hearings back in 2019 to discuss religious freedom for people of African origin in Brazil. And on that occasion, similar to today, civil society organizations informed the Commission of the history of persecution, the attacks, the insults, the degradation of religious iconography, as you've spoken about today, physical aggression and killings of religious leaders. And so I guess my question really is about what has happened since 2019.
and representatives of the state have spoken about decrees and policy development, and I'm really very pleased to hear that. I think that's a really positive, these are positive developments. But in that 2019 public hearing, civil society organizations asked for training of public agents across Brazil in every sector, and also for the promotion of education to combat intolerance within the context of religion. And so I guess my question is about how are these policies that you have spoken about, questions for the state, these policies that go back to 2020 and 2022, I think you spoke about 2020 policies, how are they being resourced and how are they being implemented? And how are Afro-descendants in Brazil part of the process of reviewing the implementation of these policies? And then my second question, does the state have specific data disaggregated by region on incidents of religious intolerance in Brazil, not only disaggregated by region, but also disaggregated by types of intolerance, destructions of temples, killings, physical assaults, and so on. And then finally, of the many questions that I want to ask, I'll stop with this last one. Has the Brazilian state undertaken any reparative measures for the past and ongoing experience of religious intolerance experienced by peoples of African descent? Thank you very much. Muchas gracias, comisionada Clark. Le paso la palabra a la comisionada Demis. Thank you very much, Commissioner Pochak, and good morning to all. Thank you very much for your interventions, representatives of the CSOs, but also the state and also the UN representative. I want to join my colleague in expressing sympathies to Senora Ibeiro with her and the community's loss of Mother Gilda. As my colleague mentioned, the Commission's thematic report on economic, social, and cultural rights of people of African descent that was published in 2021, I want to focus in on one of the report's recommendations to the states of the region, within the region, that states have the obligation to promote a cultural environment respectful of people of African descent, as well as to adopt legislative, administrative, judicial measures aimed at ensuring both the right to culture and the eradication of prejudices and negative and harmful stereotypes against people of African descent. And in the presentations from the state, we heard that they have been actively pursuing this call to the states, and they provided us with information on measures that have been taken within the justice system. But in listening to the different measures, it could be that I missed it, but I did not hear what mechanisms are in place to guarantee access to justice for victims of religious racism. And I think in having listened to the presentations of civil society, this is also an aspect that we need to look at and pay attention to. So I want to know from the state if there's been any action in that regard. And with respect to the CSOs, I have some questions as well. What forms of reparations do CSOs believe are necessary to address the historical and ongoing impacts of religious racism on Afro-Brazilian communities? Second question is, how has the current
political climate affected the prevalence and nature of religious racism in Brazil? And what strategies have CSOs found effective in combating religious intolerance? Those are my questions. Thank you very much. Muchas gracias, comisionada Denise. Yo tengo unas reflexiones y algunas preguntas, y les agradezco mucho la audiencia porque lo primero que advierto es el reconocimiento, hay un consenso, ¿no? Un acuerdo en la situación, no hay una divergencia sobre cuál es la situación, y se acepta obviamente desde la sociedad civil, pero también desde el Estado, la situación de racismo estructural que enfrenta Brasil. Y eso ya es importante, ¿no? Que se parta del mismo diagnóstico y que no se deje de mencionar lo que existe, ¿no? Cuando se deja de mencionar lo que existe, parece que no existe. Y entonces, lo primero que hay que hacer es mencionarlo, decirlo, admitirlo, y eso ya es un montón. Lo segundo que advierto es que veo esfuerzos muy importantes de parte del Estado para enfrentar esta situación, y entonces la pregunta que tengo es cómo asegurar que estas iniciativas, estas políticas, se sostengan a largo plazo. Gran parte de lo que vemos es que hay avances y después en otro momento político enormes retrocesos, ¿no? Y entonces estas políticas de lucha contra el racismo, de lucha contra la discriminación y la intolerancia religiosa retroceden. Es muy difícil avanzar y muy fácil retroceder, ¿no? Entonces, ¿cómo se aseguran estas políticas a largo plazo? Y esta es una pregunta que tengo para y también para el Estado. ¿Cuáles son los desafíos que están encontrando para sostener estas políticas a largo plazo? Y finalmente una pregunta vinculada con la cuestión judicial, ¿no? Nos ayuda mucho ver cuáles son las reformas que se han establecido para hacer frente a la violencia racista, que estas reformas no son solamente tipificar un delito, sino generar estructuras en el Ministerio Público y en la Administración de Justicia especializadas, sensibilizadas, y en este sentido, si esto ha generado algún efecto, si hay resultados medibles sobre estos cambios. Y otra pregunta vinculada con la judicialización de los discursos de odio, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes que tienen en la justicia de llevar adelante juicios, investigaciones o demandas civiles para responsabilizar en la justicia a quienes emiten discursos violentos que generan odio? Eso nos ayudaría mucho también porque la Comisión Interamericana está llevando adelante un estudio sobre discursos de odio que, por supuesto, tiene siempre esta tensión con la libertad de expresión, aunque la Convención Americana es categórica en cuanto a el rechazo, la prohibición de discursos que generan odio, y si tienen estos antecedentes nos ayudarían mucho. Tenemos 12 minutos para la sociedad civil y 12 minutos para el Estado para que intenten algunas respuestas, pero como ustedes saben, todo lo que nos lleguen a decir nos lo pueden aportar por escrito y lo vamos a valorar muchísimo, así que le paso la palabra a la sociedad civil. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Lilian Azevedo, sou uma mulher negra, estou de cabelo trançado e com blazer marrom. Eu saúdo todos os membros da Comissão Interamericana, Direitos Humanos, o Estado brasileiro, a sociedade civil, e tentando responder um pouco desses questionamentos, o Instituto Juristas Negras traz aqui algumas recomendações, sugestões, as principais nós iremos enviar também de forma escrita, mas eu vou ler aqui rapidamente algumas das sugestões, propostas, diante de tudo que foi dito aqui.
né? Então, independentemente, sem prejuízo de outras medidas para o enfrentamento do racismo religioso e para a promoção igual da liberdade religiosa, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente pleiteia que haja uma recomendação ao Estado brasileiro no sentido de efetivar a participação social na construção das políticas públicas referente à promoção da igual liberdade religiosa e ao enfrentamento do racismo religioso. Que haja uma garantia de consulta prévia das comunidades tradicionais de terreiro, povo de terreiro, para que essas políticas públicas, obras e outras intervenções urbanísticas que afetem seus direitos, nos termos da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Que haja uma inclusão na rede pública e particular de ensino elementar, fundamental e médio, bem como em cursos de formações e capacitações profissionais dos integrantes de todo o sistema de justiça, de defesa social, do ensino da diversidade, da história das religiões, inclusive derivadas de matriz africana, com ênfase no reconhecimento das diferenças culturais, na promoção do respeito interreligioso, na reafirmação da laicidade do Estado. Que haja uma instituição de mecanismo que assegure a efetiva proteção da prática de cultos e dos espaços sagrados, inclusive públicos, coibindo manifestações religiosas, sejam por pessoas privadas ou até por agentes públicos. Que haja adoção de prevenção e enfrentamento do abuso do poder religioso também nos pleitos eleitorais. Que haja uma concretização do direito à imunidade tributária aos tipos religiosos. Hoje ainda não temos essas imunidades, principalmente no que diz respeito às matrizes africanas. Que haja uma garantia de assistência religiosas, seja nos hospitais e instituições de internação coletiva, públicas e privadas, inclusive aquelas submetidas às penas privativas de liberdade. Que as instituições haja uma participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas ao lado da representação de demais religiões em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. A gente vê que há um arcabouço institucional, mas que não há uma efetividade. Então, essa participação é de suma importância. Que haja cadastramento dos terreiros em espaços sagrados, públicos de religiões de matrizes africanas, em todos os municípios brasileiros, para fim de recolhimento de dados e garantia de acesso ao direito. Que haja um inventário, restauração e proteção dos documentos, obras, bens de valor artísticos e culturais, monumentos, mananciais, floras e sítios arqueológicos vinculadas às religiões de matrizes africanas. Que haja um resgate também à memória histórica das religiões de matrizes africanas, afro-brasileiras, inclusive com a devolução de objetos sagrados que foram apreendidos pelo Estado e ou a garantia de espaço pertinente em um museu correlacionado ao tema. Que haja a instituição de delegacias especializadas, promotorias de justiça e outros órgãos de enfrentamento ao racismo, inclusive ao racismo religioso, em todo o território brasileiro, conforme já recomendado no caso Simone Diniz, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Haja um fomento de acordos e medidas nos processos judiciais e extrajudiciais que contemplem a reparação de danos morais e materiais, bem como a restauração dos espaços sagrados degradados e destruídos em decorrência de atos de racismo religioso. Criação de mecanismos administrativos e legais de responsabilização de liderança religiosa pela citação do racismo religioso por meio de discurso de ódio. Revisão dos critérios de concessão pública do rádio, TV, de modo a prevenir o uso dos meios de comunicação, também da massa de veículo, nessa disseminação de ódio religioso. E, por fim, a adoção de medidas de responsabilização das próprias emissoras de rádio e TV, que difundem muitas vezes esse ódio religioso e discriminam segmentos religiosos, sobretudo de matriz africanas. Muito obrigada. Essas são algumas das recomendações que o Instituto vem se manifestar nesse momento. Entiendo que, Rodney, quieres hacer uso de la palabra, ¿verdad? Sí. A ver,
Si te esperamos para que puedas quitarle el mute. Ok? Aí sim. Agora sim. Obrigado. Quero, em nome do Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos, agradecer à Comissão Interamericana por esse espaço, especialmente as comissionadas Andréia, presidente, Glória Demestre e Roberta Clark, que esteve conosco recentemente, uma visita aqui no Brasil, e nós tivemos a possibilidade de acompanhar. Não quero tomar muito tempo, eu vou me ater especificamente a duas questões que foram dirigidas à sociedade civil. Uma delas é como o clima político afeta e afetou, de forma geral, as ações, não só da população de terreiro, mas da população afrodescendente no Brasil, de uma forma geral, e agregar nessa resposta também uma segunda pergunta feita pela presidente Andréa, no sentido de como assegurar que essas políticas sejam sustentáveis ao longo do tempo. Nós verificamos, junto com os nossos parceiros, Selo Juristas, um dos mais importantes que Raça e Igualdade tem no Brasil, porque discute objetivamente não só a questão de políticas públicas, mas também tem várias outras ações no território nacional, especialmente no estado da Bahia, que são muito importantes para assegurar a garantia de direitos, sobretudo da população afrodescendente daquele estado. O clima político que nós tivemos nos 4 anos de governo Bolsonaro foram os piores possíveis, né? O próprio representante do Alto Comissariado mencionou também o retrocesso que nós tivemos nesse período. Obviamente, o governo Lula vem avançando no diálogo com a sociedade civil. O decreto 12.278, agora de 2024, é um avanço nessa possibilidade de nós avançarmos na garantia de direitos. Só que, no entanto, nos preocupa, como sociedade civil, como isso vai ser implementado. Muito embora a representante do Ministério da Igualdade Racial tenha trazido aqui, de maneira muito sucinta, né, uma possibilidade de plano de ação, inclusive trazendo aí um número orçamentário de 115 milhões, né, que é importante, mas a gente sabe que ainda é insuficiente para que nós possamos ter uma resposta mais efetiva. E nos preocupa ainda mais porque daqui praticamente 1 ano e meio nós teremos novas eleições no país. E nós não sabemos como é que esse quadro político pode e seguramente afeta as políticas de direitos humanos no Brasil e na América Latina como um todo isso tem acontecido. Né? Então, é uma preocupação da sociedade civil nesse sentido que haja uma garantia efetiva de que esse decreto ele seja efetivamente implementado e que esse plano de ação ele tem que ter uma certa celeridade para que isso ocorra dentro desse período do governo Lula, porque nós não sabemos após a eleição como é que esse quadro político vai afetar e pode afetar todos esses avanços que nós tivemos aí nesses últimos 2 anos. Então, sem querer tomar muito tempo, e eu não sei quanto tempo a sociedade civil tem ainda, fazendo esse recorte, eu passo a palavra rapidamente à Lívia, que também tem algumas poucas considerações. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodney. E aqui para arrematar algumas perguntas e finalizar a nossa participação, agradecendo mais uma vez à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é preciso lembrar que, segundo dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, o perfil do Poder Judiciário brasileiro é de homens brancos e cristãos, o que certamente afeta a perspectiva dos julgamentos e da própria concepção de justiça. O fato é que o sistema de justiça no Brasil não protege o sentimento religioso e a dignidade das pessoas que professam religiões de matriz africana, como o fazem em relação aos segmentos cristãos. Só para lembrar, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do nosso país, decidiu que prédios públicos, inclusive do sistema de justiça, podem manter crucifixos afixados, pois estes se enquadrariam como tradição e não como símbolo religioso necessariamente. Ora, por que não garantir o mesmo aos símbolos religiosos
de matriz africana. Portanto, não basta haver normas, se trata aqui de um consenso de que temos normas nacionais e internacionais de compromisso do Estado brasileiro com a igual liberdade religiosa dos afro-religiosos, porém precisamos de efetividade. E efetividade quer dizer também investimento financeiro. Os órgãos públicos voltados para os direitos humanos e promoção da igualdade racial e de gênero no Brasil não recebem o mesmo orçamento que os demais órgãos. Nós, do Instituto Juristas Negras, não acreditamos em políticas públicas, em uma justiça que se constrói para as pessoas de modo unilateral, mas sim numa justiça e em políticas públicas que sejam construídas com as pessoas. Essa escuta ativa, participação democrática é fundamental para que os povos de terreiro, para que as comunidades tradicionais tenham, de fato, a sua dignidade restaurada, os seus direitos restabelecidos. Nós costumamos, e aí para encerrar, dizer que nós precisamos, no Brasil, de uma justiça de olhos abertos. Nós aprendemos a entender a figura da justiça como uma figura mitológica grega, a Têmis, de olhos vendados. E nós sabemos o que esses olhos vendados da justiça promoveu de reprodução do racismo, do colonialismo e de todas as formas de opressão contra o povo negro. Portanto, nós precisamos da nossa própria mitologia, que é única no mundo e que nos mantém de olhos abertos e atentos para que nós possamos enxergar todas as injustiças que devem ser corrigidas. Mais uma vez, agradecendo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Muito obrigada, em nome do Instituto Juristas Negras. Muchas gracias, muchas gracias. Le voy a pasar la palabra al Estado, entonces. Muito obrigado. Muito obrigado. A Convenção contra o Racismo e Intolerância, ela é de 2022. Ela foi internalizada no Brasil em 2022. Para fins de legislação, ela ainda é recente, mas ela foi internalizada com status constitucional. Desde então, houve, de fato, melhoras no que tange às normas no Brasil. A gente acabou de falar aqui de leis de 2023, de 2024, de uma forte atuação do Poder Judiciário na matéria. Tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público, há órgãos específicos para acompanhar questões relativas ao cumprimento dessas convenções interamericanas, das decisões da Corte Interamericana, das recomendações da Comissão Interamericana, de maneira que me parece que está havendo uma consolidação institucional no sentido de, sim, priorizarmos os direitos humanos. Repetimos e sabemos que temos que fortalecer essas políticas, mas essa consolidação institucional tem ocorrido. E chamo a atenção que nós temos aqui também representantes do Ministério Público e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estão tomando nota com atenção das questões aqui trazidas, pelas quais nós agradecemos. Eu gostaria de passar a palavra nessa ordem para o Ministério da Igualdade Racial, para o Conselho Nacional de Justiça, para o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Por favor, Ministério da Igualdade Racial. Oi, me ouvem? Obrigada. Nós aqui do Ministério da Igualdade Racial estamos abertos a receber todas as recomendações, são todas muito valiosas. É importante lembrar que a própria criação em 2023 do Ministério da Igualdade Racial e da Diretoria de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Povos de Terreiro é um grande destaque deste governo, nessa gestão, do reconhecimento do direito desse público, mas, sobretudo, do combate ao racismo religioso.
A própria política nacional, ela é inédita, né? A política nacional, o decreto 12.278, assinado pelo presidente Lula no 29 de novembro de 2024, ela torna inédita a política, ela traz também, dentro do eixo da política, o eixo 2, né? E é importante lembrar que o nosso ministro da Justiça faz parte do comitê do gestor desta política, e assume a responsabilidade, junto ao Ministério da Igualdade Racial, de combater o racismo religioso a partir desse eixo 2, e dentro desse eixo 2, para além do enfrentamento ao racismo religioso, está, sobretudo, um dispositivo de pensar uma sociedade em que a democracia racial seja um direito garantido. E é importante lembrar também que a política nacional, ela é fruto desse movimento aí de mais de 300 anos de luta dos povos de terreiro, nos quais ele vem lembrando ao governo federal e ao nosso ministério de que é importante não só o combate, mas também o fortalecimento da sua existência e do seu território. Então, nós temos no âmbito da diretoria para agora 2025 várias ações, inclusive algumas ações em curso, como a campanha nacional de valorização da cultura e da ancestralidade de matriz africana, em que nós estamos homenageando e reconhecendo a importância dos terreiros tombados no Brasil como um lugar de memória e de preservação desta memória. Nós temos em curso formação de gestores públicos, servidores e gestores públicos, pensando acerca do direito, é uma parceria com a ENAP e a Universidade Federal de Goiás. Nós temos para lançar agora em 2020, no segundo semestre de 2025, um prêmio nacional para mestres e mestras de povos e comunidade de terreiro. E uma outra ação importante no âmbito da garantia do direito, que é o mapeamento nacional deste público. Nós, quando a gente vai olhar o mapeamento nacional dos povos tradicionais, o Brasil tem reconhecido, a partir do decreto 6040, 28 povos tradicionais. Dos 28 povos, os povos de terreiro estão em terceiro lugar, mas esses dados estão desatualizados. E este ano nós trazemos como um compromisso do Ministério da Igualdade Racial este mapeamento nacional a ser lançado agora em junho. Então, essas são as ações, alguns exemplos de ações que estão no plano. O plano, ele tem 93 ações a serem desenvolvidas nos próximos 2 anos, e é importante lembrar também que agora em março nós vamos lançar o relatório dos encontros Abre Caminho pelo Brasil, com 2 módulos. Um módulo a gente está trazendo a extensão, o diagnóstico socioeconômico da violência do racismo religioso contra esse público, e no segundo volume nós estamos fazendo uma análise dos normativos dos atos jurídicos da garantia de direito deste público. Então, esse dispositivo ele também é importante no âmbito da garantia de direito, porque, junto com eles, nos lembra da importância do governo federal na luta contra o racismo religioso. Seguimos à disposição para continuarmos o diálogo não só com essa comissão, como as demais pessoas, sobretudo da sociedade civil, e que está presente nessa audiência. Muito obrigada. Seguindo, então, falando pelo Conselho Nacional de Justiça, representando o Poder Judiciário, eu gostaria de reforçar o que foi manifestado pelo Dr. Pedro, no sentido de que os avanços, eles vêm ocorrendo, e recentemente, em razão da internalização do Brasil com relação à convenção, eu acho importante marcar que no ano de 2023, o Conselho Nacional de Justiça lançou o Pacto pela Equidade Racial, como eu já havia mencionado. Esse pacto ele está dividido em 4 eixos, um de promoção de equidade racial no judiciário, tendo como ponto alto o fomento à representatividade racial no judiciário. Hoje temos um programa de bolsas para promover o ingresso de pessoas negras na magistratura brasileira. O segundo eixo é de desarticulação do racismo institucional,
que prevê, né, a formação inicial e continuada de magistrados e magistradas em questões raciais, além de ações de prevenção e combate à discriminação racial no âmbito do Poder Judiciário, um eixo 3 de sistematização de dados do Poder Judiciário, que prevê exatamente o aperfeiçoamento da gestão dos nossos bancos de dados, com o objetivo de implementar políticas públicas judiciárias de equidade racial baseadas em evidências, e um eixo 4, que é de desarticulação interinstitucional e social para a garantia da cultura antirracista na atuação do Poder Judiciário. Eu gostaria também de ressaltar que hoje nós temos um grupo de trabalho com o objetivo específico de pensar na memória da escravidão, da resistência, da liberdade das pessoas negras no Brasil. Ele tem por objetivo a realização de estudos e apresentação de propostas de políticas de conservação, organização e difusão do acervo documental do Poder Judiciário, com foco nos processos relacionados à escravidão, à resistência e à luta pela liberdade, como eu falei inicialmente, dos africanos, dos seus descendentes. Esse GT se chama Memória da Escravidão e da Liberdade no Poder Judiciário. E, recentemente, nós tivemos no estado do Rio de Janeiro a entronização do Machado de Xangô no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é uma demonstração de como o Poder Judiciário vem evoluindo quando olha para questões raciais, e o Machado de Xangô está lá no Tribunal de Justiça. Por fim, eu gostaria de indicar que o BI sobre justiça racial é um instrumento muito importante em termos de monitoramento de dados. Ele tem 3 abas principais, uma de processos criminais, que apresenta informações processuais referentes a casos envolvendo racismo, intolerância e injúria racial. É possível identificar o número de processos pendentes. Além disso, ele tem uma aba de raça a cor, que vai analisar a raça e cor tanto dos magistrados como dos servidores do Poder Judiciário, e ele tem uma terceira aba, que é do Prêmio de Equidade Racial, que vai apresentar um ranking dos desempenhos dos tribunais em equidade racial, e ele vai olhar tanto para boas práticas, como para ações de capacitação e inclusão de servidores, servidoras, magistrados em cargos de chefia e de liderança dentro do Poder Judiciário. São muitas as perguntas, nós poderemos complementar todas elas, todas as respostas por escrito, e eu gostaria de passar adiante para que todos tivessem a oportunidade de se manifestar sobre os questionamentos que foram lançados. Muito obrigada. Obrigada, Karen. Aqui pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, eu gostaria de salientar 3 pontos principais. Um deles é em relação ao aporte e à nova reformulação do Programa de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, que está em curso atualmente aqui no Ministério de Direitos Humanos, fruto do grupo de trabalho técnico Salles Pimenta, GTT Salles Pimenta, objeto aí também da medida cautelar específica na Comissão Interamericana, que também é de conhecimento da comissão. O grupo, ele teve uma ampla participação social, teve 54 consultas públicas, 7 audiências públicas, 4 presenciais, 3 virtuais, e em dezembro do ano passado, 2024, foi encaminhada a primeira versão do Plano Nacional de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, no âmbito do grupo do GTT Salles Pimenta. Acho que é importante salientar isso, que é uma nova política referente à proteção dos defensores de direitos humanos, que, diferentemente do programa de proteção a vítimas e testemunha, nós temos no programa de defensores de direitos humanos a necessidade de ofertar proteção in loco, para que eles continuem fazendo o ativismo, né, de direitos humanos específico. E no âmbito do programa de proteção, hoje, atualmente, temos 23 defensores de direitos humanos protegidas, cuja área prioritária de militância refere-se à liberdade religiosa. No Ministério de Direitos Humanos, tratamos mais amplamente a liberdade religiosa, não colocamos pontualmente
de matrizes africanas, mas certamente dentre este número tem aquelas que estão. E também salienta-se que, diante de diversos defensores de direitos humanos incluídos no programa, para além desse número, tem aqueles defensores que estão incluídos e que têm outras denominações, mas que sofrem o racismo devido ao culto y a religiões Perdón, tengo que cortar la audiencia porque ya estamos pasados de tiempo y la verdad que le valoramos muchísimo la información, pero tenemos que administrarlo, sobre todo porque tenemos otras reuniones. No quiero que nadie se vaya sin poder sacar una foto de esta audiencia. Les voy a pedir a quienes tienen la cámara apagada, si quieren prenderla, que la enciendan ahora. Así nos ayudan a ver. Perfecto. Perfecto. Sí, les voy a pedir que puedan ver a la cámara, por favor, y voy a tomar 2 imágenes. La primera va a ser a la cuenta de 1, 2 y 3. Y si me esperan un segundo, vamos a hacer una segunda. Y esta va a ser a la cuenta de 1, 2 y 3. Muchas gracias. Lamento mucho que siempre tenemos que correr con el tiempo. Es volver a agradecerles enormemente la solicitud de esta audiencia, el coraje de estas mujeres juristas negras. Realmente valoramos mucho la información, valoramos mucho la presencia del Estado y esta amplia representación que demuestra que se trata de una política, o que intenta ser una política transversal, que es la única forma de atacar estos problemas tan estructurales, tan arraigados en nuestras sociedades. Les agradecemos muchísimo el tono de la audiencia, el espíritu de diálogo, y quedamos a disposición para toda la información que nos quieran acercar por escrito. Les mando un saludo y que tengan buen día. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia. Muito obrigada.